também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se assenta dando glória a Jesus nessa noite. Se você puder, por gentileza, segure a mão do seu irmão que está do seu lado. Carinhosamente, segure a mão dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga para ele assim, ó, é uma honra poder estar sentado ao seu lado para juntos adorarmos ao nosso Deus. Diga para ele, hoje é noite de decisão. Pergunta para ele, você quer Jesus ou quer o mundo? Aleluia. Não responda para mim, responda para você mesmo. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus, porque o apóstolo João foi um dos discípulos de Jesus, um dos primeiros discípulos de Jesus. João tinha uma seriedade tão grande com o reino e com Jesus, que ele escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e também o livro do Apocalipse. Se você examinar o livro do Apocalipse, você vai ver que Jesus vai dar uma revelação para o apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos. O Senhor vai dar para ele uma revelação para as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele estava encerrado nesta ilha, que era uma prisão, simplesmente porque ele era uma testemunha viva de Jesus. Eu vou repetir. João estava na ilha de Patmos porque ele era uma testemunha viva de Jesus. Ele estava ali sofrendo, preso naquela ilha, e teve uma morte cruel porque ele era uma testemunha viva de Jesus. Porque ele andava de acordo com os princípios do reino, porque ele obedecia o mestre de forma verdadeira. Todo aquele que anda nos princípios do reino, todo aquele que propôs no seu coração servir a Jesus, escute bem o que eu vou dizer, servir a Jesus da forma certa, porque existe uma forma errada que inventaram por aí de servir Jesus. Inventaram por aí um certo evangelho gospel, um certo evangelho de facilidade, um certo evangelho triunfalista, sensacionalista, que diz que não precisa mais carregar cruz, porque Cristo já carregou a cruz. Mas Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Eu não sei se a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite, baseado no tema que vocês escolheram, eu não sei se a mensagem vai agradar a uns e outros. Eu só sei de uma coisa, eu vim aqui como profeta de Deus para entregar tudo aquilo que Jesus botou no meu coração. A receita que Jesus botou, eu não vou acrescentar ingrediente, mas também não vou tirar. Do jeito que Jesus mandar entregar a mensagem, eu vou entregar. E a mensagem que Jesus colocou no meu coração é esta: hoje é noite de você decidir. Você vai escolher se você quer Cristo ou se você quer esse mundo. Você vai escolher se você quer ser santo ou se você quer ser profano. Você vai escolher se você quer ser fiel ou se você quer ser infiel. Você vai escolher se você quer ser um adorador ou um blasfemador do reino. Mas talvez alguém diga, Alessandra, mas essa escolha não é minha, essa escolha é de Deus. Deus sabe, ou Deus pode fazer com que eu venha servir a Ele. Querido, Deus não nos fez para ser robô.
Deus nos deu livre arbítrio para escolher qual caminho seguir. Em Deuteronômio 28, ele disse: eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e da maldição. A bênção se andar no meu caminho, e a maldição se vos desviares dele. Mas ele diz: escolhe, pois, o caminho da bênção para que vivas. Então o Senhor coloca diante de nós uma escolha: um caminho estreito e um caminho largo, um caminho de luz e um caminho de trevas. Quando Deus criou o homem e pôs ele lá no jardim do Éden, o Senhor Deus ordenou para Adão: olha, de toda a árvore do Éden, de tudo quanto tem aqui, você pode tocar, você é dono. Somente a árvore do bem e do mal, dela não comas e nem toque. O Senhor pôs ele ali, colocou diante dele uma ordem, mas deixou ele livre para obedecer ou desobedecer. Então Eva, incitada por Satanás, que entrou na serpente, vai também induzir o seu companheiro Adão, e eles vão decidir desobedecer ao Senhor. Então a desobediência é uma escolha. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, no verso 8, diz assim: o que é homem que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Quando Deus chamou Josué para ser sucessor de Moisés, o Senhor disse para Josué proclamar diante do povo de Israel qual o Deus que eles queriam servir. Se eles queriam servir ao Deus verdadeiro ou se eles queriam servir aos deuses falsos. Porém Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que o apóstolo João estava dizendo quando ele disse: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que ele disse todo aquele que é nascido de Deus? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, você vai ver Jesus dando um ensinamento do novo nascimento para o príncipe dos judeus, um homem por nome Nicodemos. O Senhor vai falar de salvação com ele. Jesus vai dizer que ele precisa nascer de novo. Ele vai dizer: como posso eu, já velho, nascer de novo? Será que porventura eu devo entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus vai dizer: não. Para nascer de novo, precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Eu vou repetir o que Jesus disse para Nicodemos: precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. Quando a Bíblia está falando de água, ela está falando da palavra de Deus. E quando ela está falando do Espírito, ela está falando da promessa que Jesus deixou sobre nós quando ele morreu e ressuscitou, vencendo o mundo, vencendo a morte e vencendo Satanás. E quando ele foi assunto ao céu, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Consolador. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 2 se cumpre a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Tinham 500 crentes dentro do cenáculo, orando, perseverando e esperando a promessa. Mas 380 vão desanimar, e somente 120 vão permanecer fervorosos, vão escolher, aleluia, ficar dentro do cenáculo, e vão então ser visitados poderosamente pela promessa de Jesus. Sobre eles vai recair então línguas como que de fogo, e eles vão começar a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então se cumpre o novo nascimento: água, o nascimento da terra, e Espírito, o nascimento do céu. Quantos aqui já nasceram da água e do Espírito? Levante a sua mão direita para o alto e glorifique a Jesus. Mas talvez alguém diga: irmã Alessandra, eu não
não estou com vontade de glorificar, eu estou com vontade de ficar calado. É claro, querido, mensagem que fala de decisão não faz ninguém sentir vontade de glorificar. Mensagem que fala de santidade não faz ninguém sentir vontade de pular e glorificar. Afinal de contas, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento de muitos. A mensagem que faz glorificar hoje é dizer que Deus vai matar o inimigo. Se o pregador começar a gritar aqui e dizer que Deus vai matar o teu inimigo, tem crente que vai sair daqui, vai bater até com a cabeça no teto. Agora dizer que você precisa decidir se você quer Cristo ou se você quer o mundo, mexe com o teu ego, mexe com aquilo que você não quer que ninguém fale. Mas eu venho aqui como boca de Deus dizer que eu não vim aqui para agradar homem, não vim aqui para agradar minha cunhada, não vim aqui para agradar meu irmão. Com todo respeito, também não vim para agradar o pastor, eu vim para agradar o Deus que me chamou. E a mensagem dele hoje é: escolhe a quem você quer servir. Se Deus é Deus, serve a Deus. Mas se Baal é Deus, então vai servir a Baal, meu filho. Se você acha que o mundo é melhor, então mergulha no mundo. Mas se Jesus é o melhor, mergulha em Jesus. Mergulha nas águas do Espírito. Será que você pode incomodar 2 ou 3 de cada lado aí? Diz para ele: apertou o negócio, hein? Diz para ele: se segura. Hoje é noite de decisão. Nada de ficar em cima do muro. Nada de ficar cocheando entre 2 pensamentos. Ou você tem ou você não tem. Ou você é ou você não é. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E eu quero crer que hoje é noite de renovo. Hoje é noite de batismo. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de salvação. Jesus sabia que falar de reino seria difícil, porque ninguém ia querer ouvir. Porque nós somos seres humanos e o nosso natural é gostar de ouvir o que o nosso ego quer, o que o nosso humanismo quer. Só que geralmente aquilo que nos confronta e aquilo que vai contra a nossa vontade é o que Deus quer falar. Jesus quer falar de reino. Jesus quer falar de salvação. Você sabe o que é salvação? Alessandra, salvação é aquilo que Jesus já conquistou para mim na cruz. Sim, Ele já venceu o pecado, o inferno, a morte, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte. Todo o poder e domínio pertence a Jesus. Só que nós temos uma parte também a fazer. E a nossa parte é escolher a quem nós queremos servir. Quando Jesus quis falar de reino, ele foi lá em Mateus 25 e ele fez uma parábola. Todos conhecem a parábola das 10 virgens. Ele disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram as suas vasilhas. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus fez essa parábola comparada ao casamento judaico, porque Jesus sabia que o povo judeu gostava de festa. O povo que gostava de festa. Então Jesus viu uma forma, se é que eu posso assim dizer, fácil para chamar a atenção dos judeus acerca de reino. Ele diz assim: quando vocês vão se casar, é isso que ele estava querendo dizer, quando vocês vão casar e dar-se em casamento, vocês não se preparam? Vocês não se adornam? Vocês não permanecem fiel ao seu noivo ou à sua noiva? Então, assim também é o reino. Nós estamos esperando o nosso noivo, porque a igreja é a noiva de Cristo. Ele nos deixou uma promessa. Ele disse: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar o Espírito Consolador. E ele deixou. É por isso que nós estamos aqui glorificando, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. E ele falou também: olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar um lugar. Porque o casamento judaico era assim: o noivo vinha, pedia ao pai a moça em casamento,
Os pais consentiam e ele ia embora para preparar a moradia, para agora morar com a sua futura esposa. E era a responsabilidade do noivo preparar não só a moradia, como também organizar toda a festa. Era a responsabilidade dele, junto com o pai e de um amigo. Isso está falando sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos comprometidos com Jesus através do seu sangue. Ele nos comprou das trevas e da morte. Não foi com prata, não foi com dinheiro, ele nos comprou com preço de sangue. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós temos uma aliança com ele. Nós não estamos autorizados a nos prostituir. Mas tem noiva se prostituindo, porque está achando que o noivo está demorando. Nossa, mas há tanto tempo que o meu noivo disse que vai vir e não vem. Desde que eu aceitei Jesus, que eu ouço dizer que ele vai vir buscar a sua igreja e ele nunca vem. E tem gente se prostituindo com o mundo, se prostituindo com a mentira, se prostituindo com o adultério, se prostituindo com a falsidade. Porque na parábola tinha 5 virgens prudentes. Por quê? Porque tinham azeite reserva. Azeite simboliza o Espírito Santo de Deus constante na vida. Reserva significa que as 5 prudentes eram crentes dentro da igreja e fora da igreja. Reserva significa que as 5 prudentes tinham e eram o que eram na escola, no trabalho, na faculdade, na igreja, em casa, na rua, com o pastor vendo, com o pastor não vendo, com os irmãos vendo, com os irmãos não vendo. E as 5 loucas não tinham reserva, só tinham uma lamparina com um pouquinho de azeite, ou seja, elas pareciam, mas não eram. Dentro do templo pregava e cantava, mas lá fora só Jesus sabe o que faz. Aqui dentro canta hino de louvor, mas lá fora só Jesus sabe o que sai da boca. Isso é a igreja que vai ficar para a grande tribulação, porque a parábola de Mateus 25 está falando sobre a segunda vinda de Cristo. As 10 damas de honra são a igreja. As 5 prudentes é a igreja que vai subir, porque vai ouvir o som da trombeta e vai ser arrebatada com Cristo. E as 5 loucas que não tem reserva, que finge que é, que parece mas não é, que parece que tem mas não tem, é a igreja que vai ficar para a grande tribulação. E naquele grande dia, querida, e naquele grande dia, querido, o teu talento não vai fazer você subir, a tua voz bonita não vai fazer você subir, a tua boa oratória não vai fazer subir. Naquele dia, Jesus não vai querer saber se você canta bem, se você prega bem, se você rege bem, se você se veste bem. Jesus vai querer saber se você vai estar preparado. Então, se eu fosse você, eu nascia de novo. Se eu fosse você, eu tratava amizade com ele. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a fé? E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. A nossa fé nasce em ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não basta ser somente ouvinte, tem que ser também praticante. Porque Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, ele disse: a quem eu vou comparar o homem prudente? O homem prudente é comparado com aquele homem que ouviu a palavra e praticou, e edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o mar, veio o vento, veio o rio, bateu com força, mas não caiu. Por quê? Porque era ouvinte e também praticante da palavra. Quem é ouvinte e praticante da palavra, está com a casa edificada na rocha. Satanás pode se levantar, mas não derruba, mas não destrói casamento, mas não destrói a vida conjugal. Sabe por que tem muito casamento caído? Porque não está edificado na rocha. Sabe por que tem muito departamento que vive de aparência? Na festividade parece que todo mundo se dá bem, mas nos bastidores
Seja renovado nessa noite. Fale em mistérios com Deus nessa noite. Satanás vai ter que bater em retirada da tua vida, da tua casa, da tua família, porque você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que tem a marca. Não tem nada a ver você desviado. Não tem nada a ver você no mundo. Você é do Rei. Você não presta nem para ficar no mundo. Você não presta nem para ficar desviado. Você presta para servir ao Deus que te chamou. Você presta para servir no Rei. Repetir a chuva da baixaria. Você pode olhar para o teu irmão e dizer isso para ele? Eu vou te dizer para eu vou te dizer para que você não presta. Diga para ele, diga. Eu vou te dizer para o que você não presta. Você não presta para ser do mundo. Você não presta para ser do mundo. Você presta para ser do Rei. Porque você é imagem e semelhança de Jesus. Tem crente que está entendendo o que Deus está falando. Tem crente que está recebendo de... Oh, meu Deus! Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Quem está na casa é Jesus, querido. E quando ele está na casa, eu já ouvi o jovem louvando aqui. Cego enxerga, coxo anda, mudo ouve. Pecador se arrepende, porque o Nazareno está na casa. Eu glorifico a Deus porque ainda tem crente que gosta do reino, Fernanda. Meu Deus! Eu glorifico a Deus porque tem crente que prega na palavra, que tá um negócio de pregar só no corinho. Oh, meu Deus! Quem pode pregar na palavra? Quem pode sentir a presença na palavra? Tem gente que só roda quando escuta corinho. Querido, o que fortalece é a palavra. Vamos parar com esse negócio, com essa palhaçada. Jesus vai matar teu inimigo, não vai matar nada, olha para ele se converter. Vamos parar com esse negócio que Jesus vai tirar a cadeira do teu irmão e vai botar você. Olha para Deus permanecer teu irmão na cadeira. Nós não fomos chamados para disputar cargo. Nós fomos chamados para alcançar o céu. O céu é a força, querido. É a força. Satanás está vindo com força para tirar a gente da presença. Satanás não tem medo de talento. Sansão tinha muito talento, mas não tinha caráter. Sansão tinha muita unção, mas não obedecia a Deus e nem respeitava, porque ele era nazireu de Deus. Unção abre porta, mas o que permanece a porta aberta é caráter. Tem gente que prega muito, mas o que ele prega não condiz com o que ele vive. Deus não está procurando talento, ele está procurando verdadeiros adoradores. Tem verdadeiro adorador aí? Então sinta o Espírito Santo renovando a tua fé. Sinta. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não... Ah, meu Deus, não abre a tua boca para glorificar. Há quanto tempo você não tem perdão? Com quantos você não fala dentro da igreja? Aquele que diz que ama
cabeça. E verdadeiramente vai ser reconhecido como testemunha de Jesus, porque nós seremos reconhecidos pelo amor. Quantos podem beber? Quantos podem beber dessa água? Quantos podem entender esse reino que está descendo? Nós não seremos reconhecidos pela nossa roupa. Nós não seremos reconhecidos pelo sapato de duas cores. Nada contra quem usa. Nós não seremos reconhecidos pelo nosso nome, pelos nossos dons. Nós seremos reconhecidos pelo amor. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Talvez alguém diga, Alessandra, é difícil demais ser crente. Quem disse? Meu Deus, meu Pai. É muita proibição. Quem disse? É muito, não faz isso, não faz aquilo, não posso isso, não posso aquilo, querido. Ser cristão é muito mais do que uma roupa. Ninguém está falando de roupa aqui, de maquiagem. Eu estou falando de caráter. Eu não estou falando do que você vê por fora, estou falando do que tem por dentro. Olha o que João diz no verso 3. Porque esta é a caridade, ou seja, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Como é que você diz que servir a Deus está difícil? Por que você quer parar? Glórias a Deus, aleluia. Por que você quer desistir do teu casamento? Por que você quer desistir da tua família? Por que você quer desistir do teu ministério? Jesus chamou Pedro e perguntou assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu te amo. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu te amo. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus poderia perguntar: Pedro, tu amas minhas ovelhas? Tu amas minhas ovelhas? Cuida delas. Não, Jesus perguntou: tu me amas? Sabe por quê? Porque se eu amo Jesus, eu vou amar tudo que pertence a Ele. Se você não ama mais o teu marido, é porque você não ama Jesus. Porque o teu marido foi Deus que te deu. Se você não ama mais a tua esposa, é porque você não ama Jesus. Porque a tua esposa foi Deus que te deu. E tem um mandamento de Deus na Bíblia: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou ou ama a igreja. Esse espírito de divórcio vai cair por terra dessa noite na autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia! O demônio quer acabar com as famílias porque ele sabe que a última base de caráter dessa sociedade podre e imunda é a família tradicional. É por isso que Satanás quer destituir as famílias. Porque ele sabe que acabando com o casamento, vai um filho para um lado, vai um filho para o outro, e o filho cresce vendo o testemunho dos pais, e depois quando ele casa ele faz a mesma coisa, e o diabo quer destruir a família. Mas eu venho como boca de Deus dizer que você vai amar Jesus. E quando você ama Jesus, você ama tudo aquilo que Ele botou na tua mão para fazer. Sabe por que tem gente querendo jogar ministério fora? Está precisando voltar a amar Jesus. Vocês conhecem um homem chamado Nabote? Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Fala a história dele. Que veio um certo rei Acabe, o pior rei que a nação de Israel já teve. Junto com ele a sua esposa Jezabel, falsa profetisa, matadora de profeta.
queria instituir um culto a Baal em Israel e acabar com o culto ao Deus verdadeiro. Mas Deus levantou um profeta de coragem por nome Elias. Deus precisa de Elias dentro dessa geração que digam não para Jezabel. Aí Acabe, não satisfeito, foi querer a vinha de Nabote. A vinha pequenininha, simples, mas era herança que ele tinha recebido dos seus pais. Estava do lado do palácio de Acabe. Ele chegou para Nabote e fez a proposta. Primeiro ele falou: me dá para que eu transforme em horta, porque vinha é pé de uva, com uva se faz vinho. Vinho na Bíblia simboliza alegria e é símbolo do sangue de Jesus. Satanás quer destruir a nossa vida e transformar ela em horta, porque horta é folha e folha não tem sustentação. É verdade. Nabote disse: não. Já que você não quer me dar, então vamos fazer o seguinte: vamos trocar. Eu te dou uma maior, uma melhor. Não. Então faz o seguinte: dá o teu preço. Eu pago quanto você quiser em dinheiro. Não. Não dou, não vendo e não troco. Aleluia! Porque Nabote disse: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe por que Nabote não deu a sua vinha? Porque era herança. E herança não tem preço, porque herança é sentimento. Aleluia. Sabe por que tem muita gente trocando ministério por uma prostituta na rua? Porque ele não respeita mais o que o pai deu. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? A lição está difícil de dar glória. Não dou, não vendo e não troco, pois foi Deus quem me deu. Isso é fé. Isso é obediência. Isso é ouvir a palavra e viver a palavra. Quando você voltar a amar Jesus, porque o amor não acaba. Ele pode ter adormecido, mas ele não acaba. O apóstolo Paulo disse que o amor jamais acaba. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Sabe o que vai fazer com que você vença esse mundo? Você amar Jesus. Quem ama a Deus não ama o mundo. Quem é amigo de Deus está se declarando inimigo do mundo. Sabe por que o mundo está nos perseguindo? Porque nós estamos andando na contramão dele. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Deixa o Espírito Santo acender a chama do amor no teu coração. Deixa. O amor que você tinha por Jesus não acabou. Ele pode estar adormecido ou um pouquinho apagado. Sabe o que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Ele deu a revelação para João na ilha de Patmos. A primeira carta para a igreja de Éfeso. Aí Apocalipse capítulo 2. Ele disse assim: eu sei as tuas obras. Tu és paciente, trabalha, resiste ao mal. Porém eu tenho algo contra ti. Eu fiquei pensando: o que será que Jesus tem contra uma igreja que trabalha? Contra uma igreja que espera? Contra uma igreja que resiste ao mal? Jesus vai dizer no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 4: tenho contra ti
que você deixou a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Mas no verso 5 ele vai dar a solução. Ele vai dizer: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Fica de pé.